A paz do Senhor Jesus, que a paz esteja com todos, amados e queridos irmãos, internautas, vocês que estão aí usando a rede social para falar e para ouvir de Deus, para ouvir falar de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu gostaria de, nesta tarde, nesse fim de tarde, na verdade, início de noite, falar um pouquinho sobre esperança, ler uma mensagem de esperança para nossas vidas, porque é o que nós precisamos para os dias de hoje, ter esperança em Cristo Jesus, esperar sempre naquele que tem tudo para nos dar. E eu gostaria de convidar você que está em casa, gostaria de convidar você que está no seu trabalho nesse momento aí, assistindo alguma mensagem pelo Facebook, para juntos podermos daqui em instante fazermos uma oração, falar com Deus mais um pouquinho e pedir ao Senhor para que venha operar sobre nossas vidas e nos dar essa esperança, essa certeza que Ele vai resolver tudo para nós. Que dias melhores na presença dEle há de acontecer em nossas vidas. Então eu gostaria de convidar você para que você possa estar aí entrando e nos ajudando a clamar a Deus, a chamar pelo nome do Senhor, Você que queira compartilhar também, compartilhe, mas se não também, preste só atenção na palavra, ore junto conosco, clame ao Senhor, da onde você estiver, clame sempre a Deus, fala sempre com o Senhor, que com certeza Ele vai te ouvir, com certeza Ele vai ouvir a tua voz. O Senhor, Ele é bondoso, o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele está sempre conosco. Então eu gostaria de logo um instante estar lendo uma palavra, primeiramente orar ao Senhor, meus irmãos, orar a Deus, falar com Deus sempre é bom. Eu tive o privilégio e a oportunidade de estar louvando ao Senhor nesta tarde aqui na minha casa, louvei a Deus a tarde inteira, cantei alto mesmo para o Senhor, para a glória de Deus, e gostaria de fazer uma oração agora neste momento, pedindo a Deus que nos traz essa esperança, para que possamos estar lendo a mensagem, e essa mensagem venha entrar no nosso coração, e nós venhamos a entender que o Senhor opera maravilha em nossas vidas e que nós podemos confiar nele, que ele é um Deus fiel e verdadeiro para poder nos abençoar e nos dar aquilo que ele sempre prometeu. Se você quiser fazer algum comentário, comente. Se você não quiser, que Deus vos abençoe, que a paz de Cristo esteja entrando agora no teu lar, esteja abençoando a tua vida, onde você estiver, que o Senhor venha operar maravilhas sobre suas vidas. Irmãos, nós estamos passando sim uns momentos muito ruins, Nós estamos aí com todas as congregações fechadas, Não estamos tendo culto, não podemos estar cultuando a Deus nos templos, mas nós cultuamos ao Senhor da onde estivermos, nós cultuamos a Deus. É certo que a vontade de estar no templo louvando ao Senhor é grande, a vontade de estar na casa de Deus é gigante. Um dia desse aconteceu um fato meio estranho, estranho não, que a gente já está acostumado com isso, para a glória de Deus. Certa vez nós tivemos um problema de um furto dentro da congregação, onde foi chamado a viatura para fazer uma ocorrência por volta das 17 horas. A viatura ela foi chegar às 22 horas e eu insisti várias vezes chamando porque já estava ficando tarde. Eles foram chegar para o atendimento para fazer ocorrência às 22 horas. E na sexta-feira da semana passada, que ainda nem tinha finalizado, na sexta não, minto, no domingo, que ainda não tinha nem iniciado ainda o decreto do governo, o decreto do nosso prefeito aqui de Belo Horizonte, com 5 minutos que eu estava em oração, um certo vizinho ou alguém chamou a viatura para a igreja para poder fechar a igreja porque estava aberta. E não deu nem 10 minutos, a viatura chegou. Então eles chamaram a abrir a igreja às 19h30, às 19h40 a viatura já tinha aparecido. Então é 2 pesos e 2 medidas. Quando chama a nosso favor, que é para poder zelar pela ordem e pela decência de nosso país, de nós como cidadão, o que devia nos proteger, eles demoram. Mas quando é para nos reprimir, para poder querer colocar algum empecilho, apareceu numa velocidade, numa rapidez muito grande. Mas eu oro por eles assim mesmo, para que Deus possa abençoá-los e dar-los sabedoria todos os instantes, para que eles venham também um dia poder glorificar a Deus, louvar e exaltar o Senhor. Eu fiquei meditando nisso e pensando como tem 2 pesos, e 2 medidas. Quando é a igreja que está chamando a viatura para poder fazer uma ocorrência de algo que aconteceu dentro da congregação,
a viatura não aparece, parece que a lei não é a mesma, mas aí quando alguém chama para fazer uma denúncia, eles aparecem muito rápido, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e nós cremos e temos esperança, e é essa esperança que nos faz manter de pé. Eu quero orar com você, eu quero clamar a Deus com você, quero estar, aleluia, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar, que venha nos guardar e nos proteger a cada dia. Você que está chegando, você que está aí agora neste momento, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Ele para nos abençoar, vamos pedir a Deus para que venha sobre nós, que Ele possa colocar as suas mãos e proteger esta nação, né? E aqueles que Ele resolver recolher, para a glória dEle, esteja com Ele em nome de Jesus, né? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, neste momento de oração, ó Pai, eu coloco mais uma vez a minha vida diante de Ti, Senhor, e peço ao Senhor que venha sobre minha casa, venha sobre minha vida, me fortalece, Pai, coloca força sobre minha vida, Senhor Jesus, e sobre a minha família. Senhor, guarda a minha esposa, meus filhos, a minha mãe, meus irmãos, a minha sogra, guarda toda a sua família, Pai. Senhor, eu peço ao Senhor que a cada um deles esteja guardado na palma de suas mãos. Jesus, eu peço ao Senhor que pela esperança que temos, Deus, de um dia estar na glória, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, que o Senhor possa vir nesta tarde ou nesta noite e abençoar aquela pessoa, Pai, que juntamente está orando ou que vai orar posteriormente, meu Deus. Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor possa habitar sobre cada coração, sobre cada lar, que o Senhor venha trazer esperança para cada pessoa, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão, ó Pai querido, mesmo assustados com tudo que está acontecendo. Quantas pessoas estão presas em tuas casas, quantas pessoas não podem mais sair, que o medo tomou conta, Pai querido, de sua vida. Senhor, eu peço ao Senhor que envie os teus anjos, ó Pai, em favor dessas vidas, meu Pai, trazendo para eles sabedoria, trazendo para eles calma, tranquilidade para os seus corações. Jesus, habita sobre cada um nesta noite. Faz-nos pessoas diferentes a cada dia, Pai, para ajudar o próximo, para estar diante, ó Pai querido, desta situação, com o poder e a glória e a graça do Senhor em nossas vidas. E nós pedimos ao Senhor, abençoe todas as pessoas que estão aí agora online, Pai, ouvindo esta mensagem que vai ser mencionada em instante, para a honra e glória do Teu santo nome. E assim eu lhe agradeço. Abençoa, Jesus, todas as nações, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, que a paz e a graça de Cristo esteja com vós. Que o Senhor Jesus possa falar claramente em cada coração. Eu vou estar lendo uma mensagem muito conhecida, que está no livro de Gênesis, no capítulo 37, que fala a respeito de José. Nós vamos ler assim: e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com o filho de Bilá e com o filho de Zipa, mulheres de seu pai, e Jacó trazia más notícias deles a seu pai. Aleluia. E José trazia más notícias dele a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era fruto da sua velhice, e fazia-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-lhe e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiou ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos ao meio do campo, e eis que os meus molhos levantavam e também ficavam em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinava ao meu molho. Então lhe disse seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso isto ainda mais o odiava por seus sonhos e por suas palavras.
E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua, e 11 estrelas, se inclinavam a mim. E contudo, e contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Aleluia. Deus fala conosco, Senhor. Fala conosco através desta palavra lida, através desta palavra, meu Deus, aleluia, que o Senhor colocou no meu coração. Jesus, eu peço ao Senhor que dentro de um instante o Senhor possa, sim, meu Deus, distribuir esta palavra, meu Pai querido, aos nossos corações e nos trazer entendimento, para que a honra e glória do teu santo nome venha sempre habitar em nós, em nome de Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, que Deus os abençoe. Eu li, na verdade, uma mensagem ao qual os irmãos aí estão ouvindo, sobre José, sobre a esperança de José, sobre o sonho de José. E nós vamos falar um pouquinho sobre esta mensagem, porque nos dias de hoje, muitos de nós perdemos a esperança, muitos de nós perdemos a confiança, nós estamos a cada dia mais assustados com as coisas que estão acontecendo, e eu tenho certeza que quando nós pegarmos a nossa fé e colocarmos ela em ação, porque fé todos nós temos, mas quando nós colocarmos isso em ação, quando nós entendermos que nós temos um Deus grande e maravilhoso, um Deus que nos traz esperança todos os dias, nós vamos entender que há uma grande esperança em nossas vidas de estar com este Cristo, com este Senhor, que veio nesta terra para nos dar salvação. Irmãos, nós lemos a respeito dos sonhos de José. Nós vimos que Deus já dava visão a José a respeito do que José ia se passar, do que ia acontecer com aquele jovem. A palavra vai falar que José era um moço por volta dos 17 anos. E ele no campo apacentando as ovelhas, ou até mesmo ali olhando, e tudo que seus irmãos faziam, ele passava para seu pai. Seus irmãos criaram ali com ele um ranço, criaram ali uma empatia, começaram a não querer saber dele, a não querer saber dele perto. Então José, ele começou a ficar fora dos projetos, fora dos planos de seu irmão, dos seus irmãos. E Jacó, a palavra fala que tinha também um amor especial, um amor diferente por José, por ser já o filho da sua velhice, como a palavra fala, e da sua mulher amada, como a palavra também nos fala. E aí os irmãos deles odiavam mais ainda, os irmãos dele tinham um pavor de ver José do lado deles, não gostavam, se sentiam mal. E todos nós conhecemos esta história e sabemos que então eles tramaram contra José. Eles jogaram José num poço, depois tiraram José, venderam José para os mercadantes, e ali ele foi levado para o Egito. E sendo ele levado para o Egito, Deus começa a honrá-lo. É certo que quando Deus está honrando alguém, tenta atrapalhar. Satanás, ele entra para poder tentar atrapalhar a situação, a honra de Deus sobre aquelas pessoas, sobre você, sobre a minha vida. Só que o que acontece quando Deus quer te honrar, ninguém vai impedir a honra de Deus na sua vida. Quando Deus quer cumprir os propósitos dele sobre a sua vida, ninguém vai tirar esse propósito da sua vida, porque o propósito é de Deus, não é do homem. Ainda que as forças malignas tentam se levantar, ainda que as coisas venham para poder te repreender, você vai ter sucesso, você vai ser um vencedor, porque isto já é um projeto de Deus para a sua vida. Se Deus te mostrou em visão, em sonho, ou se revelou através de alguém para a sua vida, que Ele vai fazer na sua vida, não te preocupe, vai acontecer. Jesus, Ele vai te entregar aquilo que Ele tem feito para você. José, ele teve essa visão, ele teve esses dois sonhos, e nos dois sonhos ele viu claramente que os seus irmãos se rendiam a ele. Ele viu claramente o que estava para acontecer.
Só que talvez no coração de José ali ele não entendia o que era aquilo, se ele ia reinar entre seus irmãos naquela mesma situação ali, cuidando do campo, sendo ali a pessoa de mais letras, de mais conhecimento e fazendo com que as coisas funcionassem. Ele não tinha esta visão ainda, quando Deus até mostra para ele o sol, a lua, as estrelas, né? E ali se rendendo a ele como símbolo de a sua mãe, seu pai, seus irmãos se rendendo a ele ali, né? Ele talvez não tivesse essa sabedoria no coração de não saber o que ia acontecer para frente, mas ele tinha uma esperança que Deus tinha algo diferente para a vida dele, Deus tinha algo maior para a vida dele do que qualquer um outro poderia imaginar, ou de que até ele mesmo pudesse imaginar. Muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas. Deus nos mostra as coisas, nos traça um caminho e nós queremos desviar dele, queremos ir para um lado, queremos ir para o outro, mas podemos ter a certeza, meus irmãos, podemos ter essa confiança que vai acontecer na nossa vida aquilo que Deus já planejou para nós, não aquilo que nós temos planejado para nós. Vai acontecer conosco aquilo que Deus tem separado para cada um de nós, né? Para a glória de Deus. Nós vamos ver, aleluia, que muitas das vezes nós temos um projeto, nós fazemos um projeto, colocamos ele nas mãos de Deus, e quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, nos colocar, nos orientar pelo caminho, nos colocar na direção para nós alcançarmos o nosso objetivo, vem as lutas, vem as dificuldades, vem os trabalhos, vem as barreiras, né? Vem pessoas querendo colocar em empecilho, pessoas querendo nos fazer desistir daquilo que estamos buscando diante de Deus, mas quando é um projeto do Senhor, quando é um projeto de Deus nas nossas vidas, não adianta ninguém querer, aleluia, atrapalhar, não adianta ninguém querer colocar em empecilho, porque o Senhor, Ele vai nos garantir esta vitória. É certo que muita gente não resiste. José, ele não perdeu a esperança. José, ele tinha certeza que ele servia a um Deus fiel e verdadeiro, e que este Deus estava sobre ele e estava cuidando da vida dele. Quando José cai no buraco, certamente ele não pensou que iria morrer ali. Ele tinha a esperança que ele iria sair, porque o projeto de Deus tinha que acontecer na vida dele. O projeto de Deus tinha que ser realizado na vida dele, né? Então nós sabemos que José, ele tinha uma esperança, e a esperança dele não ia morrer por causa de um primeiro obstáculo. A esperança dele não ia morrer por causa daquela situação que ele se encontrava. E de repente os seus irmãos, para não ficar mal com seu pai, para não ficar numa situação ruim, até porque era de sangue, né? Eles tiraram José daquele buraco, e como se não bastasse o sofrimento, a angústia de José dentro daquela situação, eles ainda o vendem. Venderam José para um mercadante que estava ali. Só que eles não entendiam, e talvez não, com certeza José também não entendia o que estava se passando, que era a mão de Deus, que era Deus já operando e traçando o caminho para que ele chegasse a alcançar o objetivo dos sonhos que Deus tinha colocado na vida dele. Nós vamos ver que muitas das vezes nós temos os nossos projetos, temos os nossos sonhos, e muitos sonhos que Deus colocou para nós, Deus nos colocou, nos mostrou em situações diferentes, e nós, por causa dos obstáculos, por causa das lutas, das dificuldades desta vida, nós muitas das vezes entregamos esse caminho de mão beijada, de bandeja para os nossos inimigos. Nós não devemos entregar os nossos caminhos para os nossos inimigos. Nós devemos confiar em Deus e ter a certeza que pode levantar uma muralha, pode ter uma muralha como teve a de Jericó, mas cantando alegre, com o coração voltado para Deus, essas muralhas vão cair, e os objetivos da nossa vida, os nossos objetivos de alcançar a vitória nas mãos de Deus, nós vamos alcançar, porque o Senhor vai derrubar as muralhas, os anjos de Deus vai derrubar as muralhas que se encontram na nossa frente, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. José, ele teve isto. É óbvio que a muralha de José não foi como a muralha de Jericó, é óbvio que as nossas muralhas não são como as muralhas de Jericó. Nós estamos falando isso
hipoteticamente, só uma hipótese, mas nós estamos dizendo a respeito de que muitos obstáculos vêm na nossa frente. Às vezes as condições financeiras nos impedem. Nós olhamos e falamos: olha, eu tenho um sonho muito grande, mas eu tenho pouco, eu não consigo, não consigo guardar, eu não consigo alcançar este valor, porque o meu salário é pouco, porque as minhas condições são poucas, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas se você tiver confiante em Deus, se você tiver com esperança no Senhor, como o salmista fala lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou a me ouvir, né? E Ele me tirou de um lamaçal de pecado, de um lamaçal de chagas de pecado, no mundo pecador. Quer dizer, o Senhor deu a ele direção, e assim Deus faz conosco. Deus nos dá direção, Deus nos traz direção quando nós colocamos o nosso caminho na direção dele. José, ele tinha isso na vida dele. José tinha esta esperança que Deus é que deu para ele o sonho. José tinha isso na sua consciência, que uma hora as coisas iriam acontecer conforme Deus planejou para ele. Ele teve esse sonho e esse sonho veio realizado na vida dele. Nós vemos que quando os mercadantes vendem, então, José para Potifar dentro do Egito, era o segundo dentro do Egito, e José foi vendido para ele. Ele coloca José na sua casa como servo. E como um bom servo, como um fiel escudeiro, como uma pessoa honesta, porque a pessoa que serve a Deus, a pessoa que está na direção de Deus, ela tem que ser honesta, e tudo aquilo que for declarado para você fazer, você tem que fazer, né? Tudo aquilo que for designado para você, você tem que fazer aquilo, não tem jeito. Se você se submeteu, vá até o final, faça com amor, faça com carinho, e Deus vai te honrando, Deus vai colocando na sua vida, Deus vai colocando diante de ti. Todas as bênçãos vêm do Senhor. E quando isso acontece, nós vamos ver que José começa a dedicar o trabalho dele dentro da casa de Potifar. E quando ele começa a dedicar ao seu trabalho que foi designado, Deus começa a abençoar. Aí Deus traz bênção para a vida de Potifar, um egípcio que nem servia a Deus. Deus começa a trazer bênção para a vida dele, através da vida daquele que o serve, através da vida de José. E Deus vai abençoando José, e José vai abençoando Potifar. E Deus faz isso em nossas vidas. Deus vai nos abençoando e nós vamos abençoando a vida de outros e de outros e de outros. E depois aquela pessoa vai chegar a entender como Potifar entendeu. Que o Deus que José servia não era um Deus comum, não era um Deus qualquer, não era um Deus como o deles. Mas era um Deus fiel e verdadeiro que dava honra àquele que o honrava. José, por honrar a Deus, Deus começa então a colocar na vida dele tudo. Tudo que ele punha as mãos prosperava, tudo que ele organizava dava certo, tudo que ele fazia era bênção. Irmãos, mas acabou por aí? Não, não acabou por aí não. Vem prova, vem luta, porque quando Deus começa a operar na sua vida, quando Deus começa a acrescentar na sua vida, as pessoas não ficam felizes. Satanás, aquele que rodeia, aquele que está aí ao derredor, ele não fica satisfeito. Ele quer te destruir, porque ele quer fazer a sua fé ser abatida. Ele quer fazer a sua fé ser destruída. Ele quer fazer você cair. Ele quer fazer você desistir dos seus projetos e do sonho de Deus para a sua vida. O sonho de Deus para nossas vidas hoje é salvação. Satanás, ele tenta destruir a salvação de muitos. Satanás, ele tenta destruir a salvação de muitas pessoas. Quando você não vigia, quando você abre o caminho para ele, ele entra e destrói, ele entra e arrebenta. Mas quando você anda em vigilância, clamando o sangue de Jesus, confiando, tendo esperança que nesta terra ou lá na glória você vai estar com Cristo Jesus, Satanás, ele vai ficar só observando a sua vitória, vai ficar só observando a graça de Deus operando na sua vida, ele vai ficar só observando o Senhor te abençoando. Não tem jeito, ele vai ficar vendo aonde você pôr as mãos, Deus operando e prosperando. Aí você vai me falar: meu irmão, mas como pode isso acontecer? José, ele foi preso. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, porque se ele tivesse continuado dentro da casa de Potifar, ele não chegaria a realizar os sonhos de Deus na vida dele. Deus não chegaria a realizar os projetos dele, que tem para ele na vida dele. Por isso que ele foi preso. Ele não foi preso por causa de calúnia, ele não foi preso por causa da mulher de Potifar, ele foi preso porque Deus tinha algo grande para a vida dele. Deus precisava que alguém armasse contra ele. Deus usou a pomba gira sim da mulher dele.
usou a atribulada da mulher de Potifar, mas usou para quê? Para poder completar o mistério de Deus na vida de José. E José com vigilância, óbvio, porque muitas das vezes a pessoa cai e fala, foi Deus que usou para lá para poder me atentar e eu acabei caindo. Não, José não caiu não, viu, meu irmão? Vigia, José não caiu não, levanta. José ficou atento à palavra do Senhor, não cobiçai a mulher do próximo. José ficou atento à palavra de Deus, não pegue aquilo que não é seu, que não te pertence. Então José estava atento à palavra do Senhor, José estava em vigilância, e em vigilância José foi usado, porque aquele Satanás armou contra José, mas José sabia que Deus tinha algo diferente para ele. Ele não sabia a situação, como nós não sabemos a situação do que Deus quer fazer para nós, de que maneira Deus quer operar na nossa vida, mas se nós estivermos em vigilância, a nossa vitória é certa para a glória de Deus, a nossa vitória é certa para a glória de Jesus, né? Porque José vigia, e quando ele vigiou, a mulher armou contra ele. Armando contra ele, ele foi preso. Esta prisão foi o início da prosperidade dentro daquele lugar e do povo voltar, aleluia, até José para se render aos pés dele, como o sonho que Deus tinha sonhado para ele. Assim é hoje nas nossas vidas. Assim é, aleluia, a palavra de Deus para nós. Deus, quando tem um sonho para nossas vidas, Deus, quando tem algo diferente para nós vamos entrar por caminhos desconhecidos. Só que se nós vigiarmos, se nós tivermos vigilância, se nós tivermos atento a palavra de Deus guardada no nosso coração, nós vamos vencer. Muitos caem no meio do caminho, muitos desistem no meio do caminho. Por quê? Porque perde a vigilância. Então quando vem a primeira tentação, cede a ela. Quando vem a primeira luta, cede a ela. Quando vem o primeiro obstáculo, cede. Mas se você não ceder, se você continuar firme, vigilante, sabendo que o Senhor é contigo, sabendo que o Senhor está na sua vida, você pode ter certeza que a sua vitória vai ser alcançada. Por que muitos de nós hoje não recebemos a nossa bênção, não recebemos a nossa vitória? Por falta de vigilância, por falta de atenção no que Deus tem falado para nós, por falta da esperança em Cristo Jesus. E a esperança de José era qual? Era voltar a ver seu pai, era voltar a ver sua família, porque os irmãos dele eram contra ele, mas ele com coração puro, coração limpo, ele não era contra os seus irmãos, ele tinha o poder e a graça de Deus na sua vida. Quando nós temos esse poder, quando nós temos essa graça do Senhor na nossa vida, nós ficamos em vigilância e a nossa vitória vem. A nossa vitória chega, Deus traz ela nas nossas mãos, Deus coloca nas nossas mãos. José passou sim por todos os processos. José, ele passou pelos processos de ser lançado, de ser odiado pelos seus irmãos. Ele passa num processo de ser lançado num poço. Ele passa num processo de ser vendido pelos irmãos. Ele passa num processo de ser abençoado dentro do Egito. E Deus começa a olhar para ele e fala, aí tem um verdadeiro coração voltado a mim. Aí tem um verdadeiro servo, um homem que eu posso usar nesta terra para mostrar o meu poder e a minha glória para este povo. Deus precisava de mostrar que ele é Deus sobre todas as coisas, sobre o que confia nele, sobre o que estava nele. E nós vimos que José então, ele é lançado numa prisão, passa-se anos, 2 anos aparentemente. E José ali dentro, e tudo que José fazia, até dentro da prisão, ele preso, tudo que ele fazia lá dentro dava certo. Tudo que ele fazia lá dentro, Deus honrava. Sabe por quê? Porque ele não lamentava de estar preso. Ele não ficava lamentando pelos cantos, já que eu estou nessa situação, que eu preciso, eu então não vou fazer nada, ou eu vou ficar assim, se quiserem me matar, me mata, se quiser fazer isso, faça. Não, ele simplesmente confiava em Deus. Ele confiava no Senhor e ele tinha um Deus verdadeiro que estava com ele. Quando você estiver no seu trabalho, não se lamenta pelo serviço. Quando você estiver fazendo qualquer outra coisa, não se lamenta pelos que colocaram nas suas mãos. Se você está dentro de uma congregação, congregando, fazendo a obra do Senhor, não se lamenta pelo que o pastor colocar nas suas responsabilidades. Pastores também não se lamenta porque Deus colocar diante de ti. Faça, mas faça com amor, faça com carinho, faça com prazer, porque tudo que você colocar as mãos, Deus vai abençoar. Deus vai colocar bênção, Deus vai prosperar e você vai ajudar tanto aos outros quanto Deus vai ajudar você. Pode ter certeza disso. José, ele fez isso. Tudo que ele fazia, fazia com amor, fazia com o maior das atenções,
com o maior dos carinhos. E tudo que ele punha a mão, Deus operava, prosperava. Não tem como ninguém deixar de gostar de uma pessoa desta, não. Até aqueles que são malfeitores, na hora que vê alguém que sabe fazer com amor, que pega, faz com dedicação, não tem medo de aprender, tudo que manda fazer ele aprende com facilidade, porque ali ele coloca o seu coração, coloca a sua vida na dedicação. Quando ele faz isso, meus irmãos, não tem esse malfeitor que vai olhar e falar assim: eu vou desprezar, eu vou matar, Não, ele quer você do lado dele, fazendo as coisas. Se ele é inteligente, se ele é uma pessoa inteligente, ele vai querer você do lado dele para fazer a obra certa, para fazer as coisas perfeitas. E ele vai também te ajudar, para que você não venha a ser oprimido, para que as coisas ruins não venham sobre você, para que você continue prosperando dentro do seu trabalho. Assim é um homem inteligente, é um patrão inteligente, é um opressor inteligente que vai oprimir sem você se sentir oprimido. Você ainda vai fazer muito, porque você vai fazer para Deus, vai agradar o Senhor. Você vai fazer para aquele que você tenha a certeza, a esperança que um dia você vai encontrar com ele lá na glória. Que um dia você vai ver o poder dele lá na glória. Oh, maravilha de Deus! Oh, glória! Louvado seja o nome santo de Jesus. Eu posso sentir a graça de Deus nesta noite. Porque, irmãos, é muito nítido quando você sente e aprende com Deus a servir, a ser útil e poder falar que Deus é maravilhoso neste mundo. Isto é gratificante, isto é muito bom. E não tem outro prazer melhor do que fazer as coisas para Deus. Nós vamos ver que José, quando ele não faz simplesmente: estou fazendo por um homem. Ele faz com o coração voltado para Deus, porque ele sabe que Deus tem um plano na vida dele, Deus tem um projeto na vida dele, Deus tem algo maravilhoso para fazer na vida dele. E ele começa então a fazer as coisas. E ali 2 servos do rei que são presos juntamente com eles são liberados. E ele fala com eles: olha, lembra de mim. Lembra de mim quando o rei te perguntar, quando o faraó te perguntar alguma coisa. Lembra de mim. E se passa um tempo, o rei se perturba com sonhos. Você acha que estes sonhos foi uma perturbação que o rei teve do nada? Não, foi Deus que colocou e falou com José: agora é hora. Agora é o momento da sua honra chegar. Agora é o momento de eu te colocar diante daquele sonho que eu tive para você quando você estava apacentando ovelha lá em Canaã. É a hora, é o momento. Agora é este o momento que vou te fazer grande. É assim que Deus faz. Ele estava oprimido, ele foi abatido, ele foi jogado, mas ele não perdeu a esperança. Irmão, não perde a esperança. Não perde a sua fé. Não perde a sua comunhão com o Espírito Santo, não perde a sua comunhão com Cristo, não perde de forma alguma, porque Jesus, ele quer te abençoar o tempo todo. Quando você não perde essa comunhão, quando você não perde essa fé, quando você não perde essa esperança, você pode ter certeza que o que aconteceu com José vai acontecer contigo. Os sonhos de José foi realizado e os seus sonhos também serão realizados para a honra e glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Foi Jesus que falou: tudo que pedires em oração, ou tudo que pedires em meu nome, para a honra e glória de Deus Pai, Ele vai conceder em vossas vidas. Então não perde essa esperança, porque Deus é contigo. Não perde essa esperança, porque Deus está contigo, tanto no deserto, quanto no fundo do poço, quanto dentro da prisão, quanto na bonança. Deus está contigo o tempo todo. Se você crê nele, Ele jamais vai te abandonar, jamais vai sair do teu lado. Oh, decanta labaçu e decanta labaia. Oh Deus de poder e glória, Deus de maravilha, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, Ele está sempre do teu lado para te abençoar. Deus, Ele está sempre colado contigo para te abençoar. Deus, Ele não vai desistir de você. Deus, Ele não vai tirar os seus sonhos, Ele não vai parar os seus sonhos pela metade, Ele vai concluir. Ele vai te entregar nas suas mãos. Não perca a sua esperança. Não deixa os outros apagarem de você a sua fé. Não deixa as coisas que estão acontecendo apagarem de você a sua esperança. José não permitiu que as coisas apagassem a esperança dele. José não permitiu que o acontecer do dia a dia viesse abater a esperança dele. José não permitiu que um poço, José não permitiu que uma cadeia atrapalhasse os projetos de Deus na vida dele. Não permita que os obstáculos desta vida
venha abater a sua fé, venha abater a sua esperança. Não permita, não desista jamais, porque Jesus é contigo, o Senhor está do teu lado, e ainda que acabasse tudo neste mundo, você estará no céu glorificando e louvando ao Senhor, porque a sua esperança está firmada nele. Ainda que o mundo se destruísse, ainda que você visse a terra abrir ao meio, não perca a sua esperança, não perca a sua esperança, tenha fé, tenha confiança, porque o Senhor, Ele é contigo, o Senhor, Ele vai te abençoar, o Senhor, Ele está sempre do seu lado, né? Nós queremos sim, nós muitas das vezes queremos abafar essas coisas e abaixamos a cabeça, inclinamos nossos olhos e não conseguimos ter certeza, olhamos para o céu e falamos, isso é mentira, isso não é verdade. Quantas pessoas fazem isso? Que não vou alcançar, não vou conseguir esta bênção, não vou conseguir esta vitória. Mas eu quero te dizer, se você não perder a sua esperança, se você confiar em Cristo Jesus, você vai alcançar todas as vitórias que Deus colocou na sua vida. Todas as vitórias, todos os projetos do Senhor, você vai alcançar para a honra e glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos, lá em Romanos, no capítulo 8, a palavra vai nos falar claramente: quem nos separará do amor? Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador? Quem? Quem vai nos tirar esta graça? Vai ser a tribulação deste mundo? Vai ser as perturbações? Vai ser um querendo te impedir, outro querendo te impedir, outro fazendo isso ou fazendo aquilo? Você vai deixar isso te atrapalhar? Vai deixar isso arrancar a sua esperança? Oh Deus de poder, deixa não, porque o Senhor é contigo. Não deixa ninguém abalar sua fé não, porque o Senhor, Ele é contigo. Não deixa ninguém falar mal de você, porque você é isso ou aquilo não, porque o Senhor é contigo. O Senhor está na direção dos seus negócios, o Senhor está na direção do seu caminho. É o Senhor que abre porta e ninguém mais fecha. É o Senhor que coloca as mãos sobre a tua vida, é o Senhor que opera, é o Senhor que guarda, é o Senhor que livra. Não tem outro. Não tem outra situação para nós não, nós temos que nos apegar em Cristo Jesus e ter a certeza e a esperança que Ele vai voltar. Ele vai voltar. E o dia que Ele voltar, estaremos preparados para ir para a glória com Ele, para glorificar. Não queira ficar não queira falar que este mundo é bom não, que este mundo não tem nada que presta. Este mundo não tem nada de bom. José, ele foi honrado, José, ele foi levantado. Deus coloca José de novo num ponto, aleluia, em que os irmãos dele não queriam nem imaginar que ele estivesse. Nós sabemos que numa situação, na perturbação de Faraó, José que não estava preocupado com o mundo, José que não estava preocupado com a situação que estava vivendo, quando os faraó chama para poder revelar a ele o sonho, ele pede a Deus que Deus o traz a revelação daquele sonho, daquela perturbação, esclarecendo ele a Faraó, trazendo ele a notícia, ele falando da situação que ia acontecer com aquele povo, os dias de bonança, os dias de trevas, os dias de lutas, né? Quando isto aconteceu, quando isto veio, Faraó então fala com ele: olha, você que vai governar, com tanta sabedoria que tem, está tudo nas suas mãos, a partir de agora te dou o meu anel, você é o segundo no meu reino, você é o segundo dentro deste lugar, mas é o segundo que estava como lugar de primeiro, porque o que reinava na vida de Faraó não era Deus, mas o que reinava na vida de José era um Deus forte e poderoso, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e está sobre todas as coisas, né? É isto é que nós temos que ter, esta certeza, porque nós vimos os irmãos de José se entregando e se rendendo aos seus pés, o seu pai se entregando e se rendendo aos seus pés. Nós vimos isso acontecer, a palavra de Deus fala conosco, e eu creio no que está escrito na palavra do Senhor. Eu creio que habita a palavra do Senhor, habita o Espírito Santo sobre cada letra que sai desta palavra. E Ele é que traz para nossas vidas a sabedoria para nós podermos vencer, a confiança para que nós possamos alcançar a nossa vitória, e a esperança para que o Senhor possa nos levar para a sua glória, e lá, juntinho, possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês,
que esteve comigo até agora, ouvindo esta palavra, ouvindo essa mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu peço a cada um de vocês que não desiste dos seus sonhos, que esteja firmado, porque o Senhor vai realizar os seus sonhos. Assim seja a vontade de Deus sobre vossas vidas. Que a paz e a graça de Cristo abençoe a cada um de vocês. Nossa irmã Cidinha, nossa irmã Madalena, nosso irmão Elton, que estudou comigo no Senai, que Deus os abençoe grandemente, que o Senhor possa sempre habitar em vossas vidas, que a paz de Cristo esteja guardando a cada coração, a cada um de vocês, e cada um de vocês que entrou, que comentou, e que agora não estou podendo aqui ver o nome, porque já se rolaram, já foram para cima, nossa irmã Aparecida de Paula, que Deus abençoa também, que o Senhor Jesus esteja abençoando as vossas vidas, nossa irmã Drica Alves, que Deus os abençoe grandemente, que o Senhor Jesus possa continuar te usando a cada dia mais, para a honra e glória do nome santo do Senhor, que Jesus venha vos abençoar. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Deus, porque eu falo muito, se for deixar eu vou ficar falando mais umas 2 horas, 2, 3 horas, mas vamos orar a Deus e vamos pedir a Deus para nos guardar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor nos trouxe nesta tarde. Oh meu Deus, eu peço ao Senhor em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que o Senhor possa continuar, meu Pai, guardando, ó Pai querido, esta família que o Senhor colocou nesta terra. Jesus, esta família que está guardada e coberta pelo teu sangue. Senhor, a cada pessoa, Pai querido, a cada internauta, a cada pessoa que estava aí, meu Deus, louvando, adorando ao Senhor, ouvindo a tua mensagem, que parou, Pai querido, atento, Pai amado, ouvindo esta palavra que veio do Senhor nesta noite. Pai, eu peço ao Senhor que abençoe grandemente, que aonde essas pessoas tocarem as suas mãos venha a ser abençoado, que os projetos do Senhor, Pai, sobre cada vida venha a ser realizado, Pai. Jesus, diante de todos os obstáculos, dê-nos força para vencer, dê-nos força para continuar nesta batalha, nesta confiança, e a tua palavra nos ensina para que possamos marchar, continuar sempre marchando, Pai. Jesus, abençoe a vida do nosso irmãozinho Daniel, Papai amado. Meu Deus, opera na vida dele. Jesus, dá a ele força, tira toda a timidez do seu coração, abençoe ele para que ele possa prosperar sempre. Meu Pai querido, a cada pessoa que tem nos acompanhado, ó Pai querido, a cada dia, a cada irmãozinho, ó Pai querido, que são tantos os nomes, Pai, que o Senhor, meu Deus, possa abençoá-lo grandemente, para a honra e glória do Deus Pai Todo-Poderoso, e assim seja feita a tua vontade. Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.